Fala galera, Fábio Gideão aqui para mais um Portal do Gida polêmico, que aqui polêmica, se não tiver a gente não grava. Você deve estar vendo o nosso cenário novo hoje. Hoje é um cenário patrocinado pela Viodix, né? Viodix é um parceiro nosso, um abraço Bob, que cedeu esse espaço para a gente até o nosso ficar pronto. Aquele projeto que eu falei para vocês aqui do espaço novo, um espaço top, vai ficar sensacional. E hoje eu tenho a honra de receber aqui, segunda é uma FEM, segundo sargento da Polícia Militar e que aborda muitos temas polêmicos que já deu o que falar na internet. Então eu tinha que trazê-la aqui hoje para poder contar um pouquinho dessa história para gente. É uma honra receber aqui hoje Sargento Flávio Lousada. Tudo bem, Flávio? Tudo bem. Prazer imenso estar aqui hoje com você. Muito obrigado pela tua presença e vamos de polêmica, né? Parece que você não tem papo na língua, você fala mesmo o que tem que falar e... Falo, eu não gosto... Uma coisa que eu não consigo engolir é injustiça. É injustiça, né? Para nossa audiência te conhecer um pouquinho, quem é a Flávia Lousada, né? O que você faz hoje dentro da corporação, qual a tua área de atuação, para o pessoal um pouquinho te conhecer. Eu estou há 16 anos na Polícia Militar. Eu entrei, assim, a minha mãe, o ponto forte para eu entrar na Polícia Militar foi o assassinato da minha mãe. A minha mãe era professora de História da rede pública, também muito polêmica. Ela acreditava, assim como eu, que ela podia mudar o mundo. Mas, no caso dela, ela queria mudar pela educação. Então, ela se formou pela UERJ, conseguiu passar para o estado e município e fazia projetos para os alunos dela carentes, como dar aula para alunos bem carentes gratuitamente, uma aula de reforço, cesta básica, projeto antidrogas. Eu ia muito com ela para a escola, eu criança ia muito com ela. E ela fazia essas coisas todas, acreditava na mudança pela educação. Até que um dia um aluno, sob efeito de drogas, quis adentrar a escola armado. Ela conversou com ele, né? Falou, hoje você não tá legal, mas faz o seguinte, amanhã eu dou essa aula. Não precisa ir hoje para aula, não. Amanhã a gente faz esse reforço aí, tá tranquilo? Tranquilo. No final da aula, quando a gente estava saindo da aula, passou uma moto, o capacete, e deu 3 tiros. O terceiro tiro pegou na garganta e transfixou. E nesse momento a minha mãe caiu. Só que a gente estava numa área, ela dava aula numa área de risco. Então chamaram o bombeiro não adentrou por ser área de risco. Hoje em dia, ainda é assim hoje em dia. E acabou que quem entrou foi uma viatura da Polícia Militar. E socorreu a minha mãe, só que no trajeto a minha mãe faleceu. Caramba. E aquilo ficou muito marcado em mim, aquela coisa assim. Isso você tinha que idade? Eu tinha 11 anos. E eu fiquei assim, vendo, né, a pessoa que eu mais amava no mundo e... Cara, uma pessoa com a mesma farda que eu tô aqui hoje, que tentou. Foi a única chance da minha mãe, foi através de uma pessoa que tá usando a minha farda. Eu pensei, cara, tivesse um polícia ali, de repente minha mãe não tinha sido morta. E dali eu pensei, eu vou ser esse policial que não tava ali, para impedir que a minha mãe fosse assassinada. E eu cresci querendo ser esse policial, querendo fazer a diferença nas fileiras da corporação. Você era filha única ou tinha irmão? Sou filha única. Filha única. Filha única. Já de 11 anos ali em diante, já queria veio ser policial. esse chamado. O interessante é que, assim, todos os policiais que eu entrevistei aqui têm uma história para contar. O Bigode, né, foi o lance que a namorada dele foi assaltada quando ele estava indo pro baile, né? O Faú foi o lance da bicicleta que foi roubado desde quando eu era pequeno lá, que ele, meu irmão, eu vou acabar com esses bandidos, eu vou viver minha vida para acabar com esses bandidos. E o teu também tem uma causa justa. E eu quando entrei pra polícia, em 2006, e eu lembro que assim, era muito difícil, até hoje é difícil. Se você estiver na tua casa, ver uma operação na comunidade, se tiver uma mulher lá, você vai falar, caraca, tem uma mulher. Até hoje te chama atenção isso. Então, na minha época, era ainda pior. Dificilmente as pessoas, assim, eu não digo que era, vamos dizer assim, não é preconceito. Era uma questão de proteção. Não acreditavam, acho que aquilo ali é uma situação para homem. Isso. Aí, na minha época, eu lembro quando eu me formei, né, eu fui pro até hoje, eu amo minha casa, 16º. E assim... não vai pra rua. Eu só queria ir pra rua. Mas você entrou na polícia com quantos anos? 26. Com 26 anos. 2006. Aí eu fui pro 16, falei...
quis ir pro 16, né? Que eu me formei, não fui. Aí consegui ser transferida. Aí eu falei, quero ir pra rua. Aí nada. Até que um dia, um amigo meu, Anderson, até falecido, conseguiu uma oportunidade no GAT. Aí eu lembro que até um amigo meu, que eu gravei um seriado chamado Papo de Polícia. Sim. Eles me acompanhavam durante todo o trajeto, dentro de comunidade, tudo. Na época eu estava no Batalhão da Maré. Aí esse policial, na época, o Biagi, falou assim, você tá maluco, cara? Mulher, tá de sacanagem. Aí eu até zoo ele hoje em dia, que nesse documentário ele gravou falando, pô, a Lousada, apesar de ser mulher... tudo que a gente faz, ela faz igual. E na academia, como é que foi? Você entrou na academia lá, tinha mais mulheres com você? Na época, não abria tantas vagas para mulher. Eram 200 vagas de 4 em 4 anos que abria para mulher. Não era tanto. Hoje em dia, todo concurso abre para mulher. Mas o treinamento é o mesmo, é igual para homem e para mulher. Não tem diferenciação nenhuma lá. E assim, eu acho que na PM tem espaço para todo mundo. Obviamente, as mulheres se adaptam mais ao administrativo. Sim. Por questão de banheiro próximo, por questão de ser mais adaptável. E mesmo ser administrativo, não existe serviço de rua. Porque tem que ter alguém lá para fazer a escala, para fazer um monte de coisa. Então, cada um se adapta de um jeito. E como que foi o impacto? Assim, primeira situação na rua, primeiro confronto, primeira balaria. O primeiro, eu lembro que esse meu amigo falou assim, vamos logo pro lugar, que aí tem logo, ela chora, a gente... Vai embora. Vai embora, ela desiste dessa coisa. Pô, o primeiro... Assim, eu ficava mais com medo de errar, porque eu falava assim, cara, se eu errar, já era. Eu nunca mais vou pisar o pé na rua. Porque na época, nisso, vamos falar... Bota aí, 16 anos atrás, só tinha eu de mulher naquele batalhão na rua. Então, cara, era muita responsabilidade, né? E, assim, graças a Deus transcorreu tudo bem. Tinha na minha guarnição, era soldado. Transcorreu tudo bem pra vocês, foi tiro, porrada e bomba. Foi tiro, prisão. Mas eu saí de lá tranquila. Eu saí de lá tranquila, graças a Deus. Se eu pedisse você pra fazer uma comparação, assim, do traficante do tráfico há 16 anos atrás e hoje, você acha que a parada tá muito mais tensa? Porque eu vi policiais aqui entrevistados falando que assim, o policial do Rio de Janeiro tá preparado para qualquer guerra no mundo. Aqui no Rio, a situação a gente faz mágica. Mas como que era 16 anos atrás, quando você começou a ir para esse confronto? Eu acho que há 16 anos atrás tinha-se mais respeito. No sentido que você não via essa ocupação que você vê, por exemplo, principalmente você vê, né, Comando Vermelho, você vê muito eles tomando as ruas. Hoje em dia você vê muito isso. Começa na comunidade, daqui a pouco as ruas próximas estão com barricada, daqui a pouco o negócio não está só na comunidade, eles tentam pegar as ruas. Antigamente não havia isso. É o tal da guerra territorial. O tráfico ficava lá na comunidade. Hoje em dia não, eles querem expandir para as ruas. Tanto é que hoje tem lugares, vamos falar, 16º Batalhão, tem lugares que há 16 anos atrás... As pessoas andavam tranquilamente e hoje em dia já tem a barricada lá. Porque eu costumo dizer que a barricada é o marco, assim, daqui para cá o Estado não entra. Porque onde você vê barricada, nada entra. O Uber não entra, o caminhão de eletrodoméstico não entra. Há 16 anos atrás não tinha essa expansão que tem hoje.